onde o Espírito Santo de Deus habita, ali a liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está, ali acontecem milagres, ali acontecem transformações. E essa é a minha oração para hoje. Para a minha vida e para a vida de cada um de nós que está aqui, ou no Instagram, ou no YouTube, recebendo essa ministração da manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, quero que você abra a sua Bíblia, lá em João 13. Nós vamos ler alguns textos aí, então fica com a sua Bíblia à mão o tempo todo. João 13, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1, uma passagem bem conhecida, uma passagem bem explorada. Esperar todos encontrarem. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, e já tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que havia cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não sabes agora, mas tu o saberás depois. E disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E disse-lhe Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também mãos e cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita se lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Que o Senhor derrame sobre nós a humildade para receber a ministração dele nessa manhã. Esse ritual de lavar pés era um ritual, o Sérgio já falou aqui algumas vezes sobre isso, ele era para aquele empregado que não sabia fazer nada, aquele cara que não servia para nada, ia para a porta da casa lavar os pés dos visitantes que vinham andando pelas estradas empoeiradas, tirava a sandália, lavava os pés e ele entrava na casa asseado, limpo. E a igreja, depois desse ato de Jesus, a igreja começou a trazer esse ato de lavar os pés como um ato de honra, né? Algumas igrejas até hoje lavam os pés quando querem honrar alguém ou quando querem pedir perdão para alguém, lavam os pés daquela pessoa, dizendo para ele: olha, você está liberado, preciso do seu perdão, ou você está sendo honrado nesse momento. Mas acima de tudo, eu quero me deter ao ritual de purificação que é o lava-pés. Muita gente hoje, na minha casa eu tenho esse costume, eu chego em casa, eu tiro o sapato e dentro de casa eu não ando com o sapato que eu ando na rua. Várias pessoas andam assim, outras colocam... Eita, Jales, pegou a minha unção do espirro ali? Outras colocam propé na entrada de casa para os visitantes, para não trazer impurezas do lado de fora para o lado de dentro. Né? E esse é o ponto que eu quero chegar. Trazer a impureza de fora para dentro. Quando eles chegavam na casa das pessoas, o chão era de terra batida do mesmo jeito que era lá fora, só que era cuidado. Em algumas casas tinham um piso um pouco diferente, mas sempre tinham muitos tapetes, tinham coisas ali. E quem chegava nas casas, chegava de uma andança, normalmente uma andança mais longa, e nesse caso específico uma andança bem longa, que ali eles tinham acabado de chegar para a ceia. E Jesus toma os pés dos discípulos. Ele pega, enche uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Primeira coisa, eles já estavam dentro da casa. Eles já tinham sido lavados os pés. Eles já tinham os pés limpos. Mas Jesus começa a lavar os pés deles. E nesse ponto,
a gente aprende na nossa vida eclesiástica, na nossa vida de ouvir sermões, que esse é um ato de humildade de Jesus. Ele se coloca no lugar do servo inferior para lavar os pés daqueles que continuariam o seu trabalho. E quando a gente fala de continuar o trabalho, a gente está falando que assim, não é você começar de novo e não é você fazer diferente, é você continuar o que eu estou te ensinando. E Jesus estava ensinando os discípulos a serem servos. Jesus estava ensinando os discípulos naquele momento a não se ensoberbecerem porque eram discípulos de Jesus, não se ensoberbecerem por aquilo que haviam recebido de Jesus, mas servir acima de tudo. Os discípulos até então já tinham entendido qual era a missão de Jesus. Racionalmente, eles já sabiam que Jesus não era, exceto um, que era Judas, eles já sabiam que Jesus não era aquele cara que ia chegar e libertar o povo hebreu de Roma. Eles já tinham entendido que a missão era um pouco maior do que isso. Era mais ampla do que isso. Não era simplesmente política ou de guerra ou bélica. Era uma missão espiritual. Eles já tinham entendido isso. Eles não tinham vivido isso ainda na sua plenitude. Alguns já tinham tido lampejos de estar com Jesus, de estar inseridos nessa missão, mas eles não tinham ainda internalizado isso. E apesar de terem entendido essa missão, Jesus os chama e diz assim: eu vou lavar seus pés. Olá, Giovana! Eu vou lavar os seus pés. E quando Jesus fala, eu vou lavar os seus pés, ele diz assim: eu preciso purificar você. Eu serei o agente de purificação da sua vida. E quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, eles vão aceitando, Pedro ainda não tinha chegado nesse nível de entendimento de que aquele lava-pés seria um ritual de purificação. E ele diz assim: olha, Senhor, de maneira alguma o Senhor vai lavar meus pés. E o Senhor Jesus vira para ele e fala assim: se eu não te lavar os pés, meu amigo, acaba aqui a nossa relação. Não tem por que nós andarmos juntos se você não for purificado. Não tem por que nós estarmos juntos e eu te entregar um ministério se você não estiver purificado. Se você não entender a razão desse ministério. Sem Jesus Cristo, é impossível a gente viver uma vida cristã. E quando Jesus vira para Pedro e fala: olha, se você não receber da purificação que eu estou te oferecendo agora, da santificação que eu estou te oferecendo agora, você não vai ter parte comigo. Você pode querer, e eu quero muito que você esteja comigo, mas eu revelei há 300 anos atrás para um profeta meu chamado Abacuque que eu sou tão puro de olhos que eu não consigo sequer ver o mal. E quando eu revelei isso para Abacuque, eu estava dizendo para a minha igreja que ela precisa estar pura, ela precisa se apresentar santa, ela precisa se apresentar imaculada para estar comigo, para ser reconhecida como minha igreja. Então eu quero que a gente olhe para esse lava-pés não como um ritual de humildade ou um ritual de honra, mas quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele disse assim: olha, eu quero lavar os pés de cada um. E em lavar os pés, eu quero dizer: olha, vocês já entenderam a missão. E quando vocês entenderam a missão, vocês receberam a Jesus Cristo no seu coração. Porém, Paulo ensina um pouco depois, dizendo assim: olha, assim como você recebeu a Jesus Cristo no seu coração, andai nele. Ele escreveu isso aos Colossenses. Ora, assim como vocês receberam ao Senhor Jesus, andai nele. Nele radicados, nele transformados. O ritual da purificação que Jesus fez ali com os discípulos tem que se replicar dia a dia na minha vida. E essa replicação é uma busca por uma santificação que vai se completar na glória, que vai se completar quando eu estiver já com o corpo glorificado frente a frente com Ele. Mas ele vai avançando de glória em glória, de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito, como dizia Paulo. E para isso, antes de qualquer coisa, eu preciso receber a Jesus como Senhor. A gente ouve muitas vezes pessoas dizendo assim: olha,
aceita Jesus como seu Salvador. Eu não gosto muito, eu já usei muito essa expressão, mas eu não gosto muito dela. Porque aceitar dá para mim o poder de decisão. E na verdade o poder de decisão não é minha, não é meu, é dele. Eu o recebo. Receba Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Receber como Salvador não requer nenhuma responsabilidade do nosso lado. Receber Jesus como Salvador é simplesmente entrar e receber a graça. Do nosso lado, a nossa responsabilidade passa a ser buscar a santificação. Ser transformados. Andar de glória em glória rumo à estatura de varão perfeito. Receber a Jesus como Senhor é receber um convite para negar-se a si mesmo. Sabe o que Jesus disse quando ele se apresentou como Senhor? Você sabe. Se alguém quiser vir após mim, negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente estiver pronto para negar nós mesmos e estiver andando com a nossa cruz e seguindo a Jesus, a gente vai estar no caminho da santificação. No caminho da santificação que leva a uma santidade futura. Para isso, eu preciso ser transformado, né, Jales? Para isso, eu preciso passar por um processo. E esse processo que com os discípulos foi o lava-pés e o comissionamento, ele conosco começa com uma convocação. Abre sua Bíblia aí em Mateus 5,48. 3 evangelhos para trás. Mateus 5,48. A convocação de Jesus, lá para os discípulos e para nós, no versículo 48, ela é muito clara. E ela é muito direta. Diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. Isso pode trazer uma certa frustração para os cristãos. Eu nunca vou ser perfeito. Mas quando Jesus diz, sede vós perfeitos, ele está dizendo, isso começa quando você começa a negar a sua cruz e seguir-me. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Quando você se nega, você já está caminhando rumo à perfeição, que eu chamei há alguns segundos atrás de santidade. Ser perfeito é o nosso alvo. Não quer dizer que eu não vai errar. Quer dizer que eu vou errar sabendo que lá na frente eu tenho um alvo. Então, se eu errar aqui, eu preciso me corrigir e continuar na linha. 1 grau tirado agora de rumo é alguns quilômetros lá na frente. Essa convocação de Jesus para ser de perfeitos é uma convocação ao arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento, diferente do remorso, ele tem uma ação, que é uma ação de correção. Quando Jesus diz assim, olha, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, quer dizer, errei, opa, me arrependo e reconecto. Corrijo. Porque sem correção, o nome é outro. Não é arrependimento. Sem correção, você pode chamar do que você quiser. Você só não pode chamar de arrependimento. Quando Jesus nos chama para ser perfeitos, ele nos chama para, caso você saia da linha, e eu estou usando essa linha aqui como referência, volte. Tome uma ação de correção. Arrependimento é mudar de rumo. Arrependimento é mudar o rumo das coisas. A conversão te leva a sair de um caminho e entrar em outro. Mas só o arrependimento corrige o rumo. Quando pecares, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha a purificação aí de novo. Quando a convocação para ser perfeito não é seguida, eu tenho um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Eu confesso o pecado e volto para o rumo. Ele me purifica de toda injustiça e me perdoa o pecado. O arrependimento
sem mudança de atitude, sem correção de rumo, não é arrependimento. Tem qualquer outro nome. Depois de convocados, nós precisamos passar por uma evidência de que queremos isso. Né? E qual é essa evidência? Nós precisamos mostrar. Eu quero isso para a minha vida. Mais do que tudo, eu quero ser perfeito como é perfeito o meu Pai que está no céu. Fui convocado para isso por aquele que é o meu Salvador e meu Senhor. Aquele que morreu numa cruz por mim. E essa evidência está lá em Romanos 6:4, que diz assim, olha, somos semelhantes a Ele na morte, seremos semelhantes a Ele na ressurreição. Vamos ler lá? Romanos 6:4. Romanos 6:4 diz assim, olha, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. A evidência que nós temos que dar é andar como Ele andou, é batizar, porque no batismo nós nos tornamos semelhantes a Ele na morte e andamos em novidade de vida depois de ressurretos, semelhantes a Ele quando saímos da água. Essa evidência de que nós queremos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu, é que nós queremos testemunhar isso, nós queremos mostrar para as pessoas qual é o caminho que eu estou andando. Porque se eu quiser andar nesse caminho, mas quiser estar escondido, eu não vou conseguir. Porque a convocação, a última ordem que Jesus me deu foi assim, Toninho, por onde você andar, fala de mim. Prega o evangelho a toda criatura. Ensina a guardar aquilo que eu tenho te ensinado, que eu tenho te ordenado. E batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar com você, Toninho, todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que coisa linda. Eu sou convocado para ser perfeito. A purificação de Jesus, a graça do Senhor, me purifica e me coloca num caminho através da conversão. O arrependimento me coloca de volta nesse caminho quando eu desvio para a direita ou para a esquerda, quando por algum motivo, por algum erro do meu coração, eu resolvo dar um passo fora da linha. Mas o arrependimento me traz de volta. E eu consigo evidenciar isso quando eu recebo a convocação de Jesus de falar do Evangelho para todos, o tempo todo. E eu brinco muito, a Soraya já ouviu falar muito isso. Insta que a gente pregue o tempo inteiro. E quando for necessário, a gente use as palavras. Porque a nossa pregação, a nossa proclamação do Evangelho não é só com palavras, é também com palavras. E aí, quando a evidência dessa profissão de fé pública, que é o batismo, eu me torno semelhante a Ele na morte, ou seja, nego-me a mim mesmo, para usar o mesmo tempo verbal que Jesus usou, nego-me a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo. E eu preciso passar por um processo. Uma vez convertido, uma vez no caminho, pronto para o arrependimento, a cada deslize, a cada devaneio do meu coração, existe um processo de purificação que precisa acontecer comigo. E eu quero ir lá no Velho Testamento para trazer um desses exemplos. Lá no livro de Isaías, é o profeta dos jovens, é o profeta que fala alto no coração da gente. Capítulo 6 de Isaías. Você não precisa... pode abrir, vamos lá, vou esperar todo mundo abrir. Nós vamos ver um texto com alguns versículos. Isaías descreve no livro dele o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia todo o templo.
Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. O que a gente acabou de cantar aqui. Toda a terra está cheia da sua glória. E os portais se moveram a essa voz que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Onde é que ele estava? Diante do Senhor. Ele estava no Santo dos Santos. E a gente acabou de declarar que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, né? E ele estava no Santo dos Santos, e quando ele se vê frente a frente com Deus, ele entra em desespero. Ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Eu estou no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O Rei, o Senhor dos Exércitos. E no meio desse desespero, Isaías, diante do Senhor, nessa visão, clama: ai de mim. E aí um dos serafins voou até ele, trazendo na mão uma brasa que ele tirou do altar, lá da onde estava o Senhor. Trouxe a brasa e toca os meus lábios. Qual foi a confissão de Isaías? Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. E aí vem o serafim, e o Senhor, em toda a sua glória, em toda a sua graça, vem e toca o quê? Os lábios. Purifica aquilo que estava impuro na vida de Isaías. E diz: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e foi expiado o teu pecado. Isso aponta para a graça. Isaías viu a graça antes da graça se manifestar. Isso aponta para a graça. Meus lábios estão impuros. Eu preciso passar por um ritual de purificação. Eu preciso lavar os lábios. E aí, ao invés de lavar, o serafim vem e cauteriza os lábios dele. Não só lava, mas como não deixa mais sujar. E imaginando essa cena, eu faço um link com o que Jesus fez nos pés dos discípulos. Porque ele mandou que eles fossem pregar o evangelho depois disso. E o Isaías mesmo, lá no capítulo 52, ele diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz, que falam das boas novas e que diz a Sião: o teu Deus reina. Jesus lava os pés dos discípulos e diz assim: agora vocês vão andando, tá? Agora vocês vão purificados, com os pés limpos, proclamar o evangelho. Vocês vão com os pés limpos proclamar o evangelho. E esse ritual, esse processo de purificação que Isaías passou, nós precisamos passar todos os dias, mas sem brasa. Com a confissão. A confissão de Isaías foi: meus lábios são impuros, eu estou no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios. E aí vem o Senhor e purifica os lábios. Olha a importância da confissão. Eu sou um homem de pensamentos impuros, Senhor, vem e purifica os meus pensamentos. Eu sou um homem de mãos impuras, vem, Senhor, purifica as minhas mãos. Eu sou um homem de atos obscenos, vem, Senhor, e purifica a minha mente, para que os meus atos não sejam obscenos. Eu sou um homem que peca, vem, Senhor, e tira de mim o pecado. Esse é o processo de purificação. E João remete dizendo o seguinte: olha, confessa, que aí você vai ser perdoado e purificado. Isaías, confessa. Sou um homem de lábios impuros. E você vai ser perdoado e purificado por uma brasa que foi tirada do trono de Deus. E uma vez que a gente resolveu caminhar num caminho
de santificação, que vai nos levar a uma santidade futura. Uma vez que a gente resolveu andar num caminho, se arrependendo todas as vezes que a gente desviar dele para a direita ou para a esquerda, a gente precisa internalizar isso de forma a isso se tornar um hábito. E aí os coaches falam, faça por 7 dias seguidos que isso vai se tornar um hábito e você vai fazer isso naturalmente. Mentira deles. Você não tem que fazer por 7 dias seguidos, você tem que fazer a vida inteira. Você tem que tomar a decisão de começar. E uma vez que você toma a decisão de começar, você consegue continuar se a cada vez que você falhar, se arrepender e recomeçar. Essa é a vida cristã, esse é o ciclo virtuoso da vida cristã, porque nós ainda temos humanidade, e quando nós temos humanidade, nós ainda temos um resquício do homem caído, e o homem caído vai sempre nos levar para a morte. Só que a esperança vem. Ainda há esperança. Quando Paulo diz aos romanos assim, olha, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o culto racional é eu decido cultuar. Não é um culto sem espírito. Eu decido cultuar. E quando eu decido cultuar, eu tomo a decisão de cultuar, o Espírito Santo vem e se manifesta. E no versículo 2 ele fala, não vos conformeis com esse século, mas troca a lógica da sua mente. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Troca a lógica. Não anda segundo os rudimentos ou a lógica do mundo. Começa a andar segundo isso que eu te ensinei, que é uma linha reta rumo à santidade, que se chama santificação. E quando se desviar para a direita ou para a esquerda, no mundo, é assim, foi um vacilo, continua. Sai 1 grau. Outro vacilo, continua, sai 2 graus. E aí o meu destino vai ser totalmente adverso daquilo que o Senhor tem para mim. Por isso Paulo fala aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O chamado à santificação é um chamado a fazer o culto racional. E se arrepender. E se purificar. E o culto racional nos leva a inverter a lógica. Eu não me conformo com o que o mundo prega, mas eu transformo a minha mente pela mente divina. Eu sou preenchido pela glória do Senhor, para que eu consiga experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E a boa, agradável e perfeita vontade dEle se manifesta na minha vida e na vida de quem estiver andando junto comigo, porque quem estiver andando junto comigo vai ver isso e prega o Evangelho. E quando necessário usa palavras, mas viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E as pessoas vão querer entender o que aconteceu na sua vida. E lá em Colossenses, no meu relógio são 11 horas. São 11 horas no de vocês também? É porque o meu relógio hoje me deu uma enganada no ensaio. Colossenses 3. Lá em Colossenses 3, 5. Vamos ler primeiro o 16. Colossenses 3, 16. Então, recapitulando. Preciso de purificação. Preciso de buscar o caminho da santidade. E uma vez que eu busco o caminho da santidade, eu preciso me mover de arrependimento em arrependimento. Isso vai me trazer para um momento em que eu preciso decidir cultuar, culto racional, e renovar minha mente para experimentar quem é Jesus. E aí em Colossenses 3, 16, 17 diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-os, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Engraçado é que no 16, ele meio que diz o que nós fazemos nos nossos cultos públicos, quando nós estamos juntos, né? Ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Só que Paulo não está falando de reunião pública aqui. Paulo está falando da sua individualidade também.
E aqui, diante da igreja, aqui no palco é fácil tocar, cantar. No dia a dia, eu preciso fazer isso. Louvar ao Senhor não é simplesmente cantar, não é simplesmente tocar, e você fala assim, não sei tocar, não sei cantar, como é que eu vou louvar o Senhor? Ele está dizendo aqui, com salmos, hinos e cânticos, com júbilo e com graça no vosso coração. O nosso dia a dia, se a gente está nesse caminho de santidade, o nosso dia a dia tem que glorificar o Senhor. A minha atitude glorifica ao Senhor ou não? E se ela não glorifica ao Senhor, ela precisa ser renovada. Se a minha atitude não esparge o Evangelho, ela precisa ser renovada. Se a minha atitude não comunica Jesus, ela precisa ser renovada, porque comunicar Jesus é a principal ordem que Ele nos deu. A minha atitude precisa comunicar. E para que a minha atitude comunique, aí eu vou voltar lá nos coaches. Ele fala para fazer 7 dias seguidos. Eu digo, faça 7 minutos seguidos. Quando terminar o 7º, começa no 1º de novo. E aí quando terminar o 7º, começa no 1º de novo. Porque isso tem que ser uma constante. Então faça isso o tempo inteiro. O tempo todo. Todas as minhas atitudes devem glorificar o nome do Senhor Jesus. E quando não glorificam, eu dei um passo para o lado. O que eu preciso fazer? Arrepender e voltar, corrigir. Todo o tempo, é isso que o Senhor nos pede. Foi isso que o Senhor Jesus viveu. E é isso que nós precisamos viver. O tempo inteiro conectados com o Senhor e com o propósito de santidade que Ele derrama sobre nós. Agora sim, volta aí 11 versículos e vamos lá no 3:5. Colossenses 3:5 nos chama para a santidade. De uma forma prática. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, a avareza e a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou, onde não há grego, não há judeu, não há circuncisão nem incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Quando eu entender que dele, por ele, para ele, são todas as coisas, eu vou entender que ele é tudo em mim. E a partir de mim, será tudo em todos. Nós fomos chamados a ser santos. A convocação é muito clara. Precisamos ser perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Mas quando a gente fala só do chamado, sem apontar o caminho, às vezes parece mais difícil do que é. E o caminho, ele é difícil, ele não é fácil. Mas ele é simples. Ele é muito simples. Quando Cristo for tudo, tudo vai rumar para Cristo. Quando Cristo for o meu tudo, tudo em mim vai apontar para Ele. Esse é o meu desejo. Quando Cristo for tudo em mim vai apontar para Ele. E aí todo esse caminho que eu citei, purificação, arrependimento, transformação, tudo isso vai ser natural, porque a minha mente já vai estar renovada. Porque a minha lógica já não vai ser a lógica
de quem não conhece a Jesus. Mas a minha lógica vai ser a de Cristo, porque Ele é tudo. Minha lógica vai ser a do Senhor, vai ser do céu. A minha mente vai pensar em coisas do céu. Meu corpo vai agir coisas do céu. E as minhas ações vão ser ações celestiais. Começa a refletir sobre isso. Qual o caminho que eu quero tomar? O que fazer comigo mesmo quando Cristo é tudo em todos? Só uma coisa: negar. 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 Tomar minha cruz e seguir. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê visão, compromisso, comprometimento e um desejo de seguir essa palavra. Que Cristo seja o meu tudo.